Vamos começar por uma coisa que está todo mundo comentando aí. Ah, a doutrina Monroe. Ah, é os americanos aplicando a doutrina Monroe de novo, é uma retomada da doutrina Monroe. O que foi a doutrina Monroe? A doutrina Monroe foi uma política adotada pelo presidente Monroe nos Estados Unidos em 1823, ou seja, no início do século XIX, que dizia a América para os americanos. O que ele queria dizer com isso? Os americanos estavam incomodados. Imagina, os americanos não tinham nem o espaço geográfico que eles ocupam hoje. Eles ainda estavam no processo de conquista do Texas, certo? Os Estados Unidos, em 1823, era um país que tinha acabado de comprar a Louisiana. Esse país estava incomodado com o quê? Estava incomodado com a presença permanente das potências europeias nas Américas, na América do Norte, Central e do Sul. E eles queriam evitar um neocolonialismo que não conseguiram evitar. A doutrina Monroe foi uma doutrina importante, tem uma história de relevância importante, mas ela não teve sucesso. Os ingleses continuaram a mandar, e os holandeses e os franceses continuaram a mandar em boa parte do Caribe e da América do Sul, direto ou indiretamente. A verdadeira referência que deve se fazer para entender a intervenção venezuelana hoje é em relação ao chamado Corolário Roosevelt. Esse sim, que foi o Corolário Roosevelt, foi uma política pública e externa também americana, já no início do século XX. O presidente Ted Roosevelt, incomodado com a presença ainda das colônias europeias na América Latina, estabeleceu o chamado Corolário Roosevelt, que era o quê? A América para os americanos, e toda vez que um país latino-americano tivesse em crise e fosse correr o risco de ter uma intervenção, fosse espanhola, fosse holandesa, fosse francesa ou fosse britânica, os americanos iriam intervir. Que a gente tem que contextualizar a ação americana como uma ação que segue uma doutrina de segurança nacional. E aí eu chego no ponto atual, venezuelano. O presidente Trump, no seu segundo mandato agora, na 47ª presidência dos Estados Unidos, ele teve uma 45ª, onde teve uma atuação ainda mais tímida em relação à política externa e de segurança, mas nesse mandato publicou um documento em dezembro de 2025 muito claro, que estabelece lá a doutrina de segurança nacional americana, entre as quais as principais ideias ali está de que o hemisfério é uma reedição do Corolário Roosevelt. O hemisfério ocidental está sob a área de influência americana e os americanos irão intervir em regimes que eles acharem que não são adequados para o interesse estratégico americano. E é isso que justificou essa primeira ação mais impressionante de todos os pontos de vista, né, na Venezuela.